Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Rafael Seixas, da Andaiá FM. Na última coletiva você destacou a marcação-pressão na saída de bola do Santos e hoje o Bahia repetiu e teve também várias oportunidades. Na verdade não é uma pergunta, é um comentário. É bacana essa lembrança do Rafael, porque realmente foi uma condição que nós discutimos, né? Discutimos no bom sentido. Fui perguntado se repetiríamos esse comportamento e falei que dentro das condições físicas que nos preservasse, né? Principalmente que desse condição a gente exercer essa forte marcação na saída de bola do adversário, repetiria. E hoje foi um retrato, né? Principalmente mais no primeiro tempo, né? Quando nós tínhamos um pouco mais de tanque cheio, vamos assim falar, nós repetimos a postura, repetimos o comportamento e acabamos levando vantagem em vários momentos nessa ocasião. Ulisses Gama, do Bahia Notícias e Salvador FM. A partida marca por mais uma boa atuação do goleiro Matheus Claus. Com o Teixeira recuperado, uma dor de cabeça vem por aí? Vem, uma dor de cabeça boa. Essa aí é uma condição que qualquer treinador quer ter, né? Eu já tenho outras possibilidades, né? Já tenho outros jogadores em outras posições também se destacando. Temos bons goleiros, temos 4 goleiros qualificados, né? O Teixeira, por enquanto, está fora de combate. No retorno dele, vamos aguardar qual a melhor condição. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira de Santana. Embora o Bahia tenha vencido o jogo, mas a gente notou que o adversário encontrou espaço do lado esquerdo tricolor. O que fazer para corrigir essa deficiência? Acho que se faz necessário destacar também a questão do nosso adversário, né? O lado esquerdo predominantemente foi o lado que o Kelvin atuou. E o Kelvin é esse jogador arisco, né? Rabisco, de forte agressividade no 1 contra 1. E nós tivemos dificuldade nos dois lados. Quando ele também estava no lado do Renan Guedes, nós também tivemos dificuldade. Então, eu entendo como algo que o adversário nos propôs em relação a dificuldades, né? E a gente tem, dentro do jogo, tem neutralizado essas condições. Hoje, o 1 contra 1, mesmo sendo um jogador rápido, habilidoso, ele não levou tanta vantagem assim. Apenas o Vila insistiu mais ainda pelo lado que ele estava, né? Então, eu entendo isso como, hoje especificamente, né? Eu entendo isso de forma natural pela imposição que o adversário nos propôs a nos adaptar. Douglas Santana, scbaia.com. Dado diante do que a equipe produziu, principalmente no primeiro tempo, acredito que 1-0 está de bom tamanho ou poderia ter saído de Goiânia com um resultado melhor? Bom, com todo respeito ao Vila Nova, nós criamos para mais, né? Nós tivemos grandes chances, no primeiro tempo principalmente. No segundo tivemos outras. Acho que poderíamos ter saído aqui com um placar melhor. Porém, levamos uma vantagem, né? Uma pequena vantagem, uma vantagem que a gente sabe que num confronto de Copa do Brasil a gente não dá para entrar no segundo jogo pensando no que a gente fez aqui hoje. Tem que pensar do zero, é um novo jogo, um novo desafio. Tínhamos o compromisso de levar algum tipo de vantagem para o jogo da volta e conseguimos. Jair Sobaraú, na Rádio Celso. Dado teve sua participação baixar as linhas no segundo tempo e fazer um jogo tão chato convidando o adversário para cima, se quer ter a ousadia de trocar passes de forma correta, como foram na primeira etapa? Se faz necessário também entender o contexto do jogo, né? Nós subimos a marcação no primeiro tempo, nós somos extremamente agressivos na saída de bola do adversário e levamos muita vantagem. Mas com isso nós também, por estarmos sustentando uma linha alta, principalmente os nossos defensores, os zagueiros, a nossa primeira linha ela se desgasta muito. Porque com as saídas do adversário em contra-ataque, a gente acaba tendo que correr para trás 40 metros para trás em velocidade. Segundo tempo, a gente acaba se desgastando um pouco mais. Eu vou buscar também, pela memória de todos que acompanharam a coletiva passada, a minha justificativa para fazer ou não a marcação alta. E tudo dependeria do nível de condicionamento que a nossa equipe em campo estivesse. A característica dos jogadores do segundo tempo também são diferentes. Eu não tinha mais o Rodriguinho, que era o retentor da posse. E eu tinha 2 espoletas, né? 2 velocistas pelos lados, o Ruiz e o Alisson. Então fez parte sim da minha escolha em relação ao segundo tempo, embasada por essas informações que eu passei aqui agora. E mesmo nessa condição nós criamos situação. Teve o lance do pênalti do Alisson que eu achei claríssimo, infelizmente não foi marcado pela arbitragem. E nós tivemos vantagens em cima desse contragolpe que criamos. A próxima pergunta é justamente sobre a arbitragem. Em uma competição de mata-mata, onde a quantidade de gols define o classificado, o que falar após 2 pênaltis não marcados? Mário Júnior, na Metrópole FM. Eu lamento, né? Lamento a não marcação dos pênaltis. Eu acho que foram claros, o segundo mais ainda.
mas o primeiro também, não sei se foi o Renato ou se foi o Alisson que tirou a bola e chutou a cabeça do Patrick. Mas fica no lamento, não adianta, não volta atrás, a gente acaba não tendo essa possibilidade. A vantagem poderia ser ampliada, não foi, paciência, trabalhar para fazer o jogo de volta de forma consistente, como fizemos aqui hoje, para conseguir a classificação. Mário Júnior não, Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. O time do Bahia usou uma marcação forte no início dos dois tempos e depois segurou o placar. Sim, um pouquinho de duas perguntas respondidas anteriormente. Volto a falar, não é simplesmente correr para frente que se faz uma marcação bem feita na saída do adversário. Tem desenho, tem leitura, tem agressividade, precisa de força para fazer isso, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho. Lembro da sequência de jogos absurda que a gente está tendo pela frente, das decisões de Copa do Nordeste, Sul-Americana, início de Série A, enfim. Isso tudo traz um peso maior para uma equipe que vem jogando sucessivamente esses jogos. Então, é necessário sim ter a inteligência de, em alguns momentos, administrar como fizemos hoje. Manuel Messias, da Rádio Sociedade, por favor, fale das modificações no jogo. Vamos lá, as duas primeiras trocas, elas se deram muito mais para uma perda de rendimento físico mesmo. A do Patrick, o Patrick já estava amarelado em campo, vencíamos o jogo por 1-0, o Vila começou a crescer e ter um pouquinho mais de volume e as disputas, no campo de jogo, elas quase sempre ficam direcionadas ao miolo do campo. Então, tive receio de que o Patrick, numa dividida ou numa bola que ele chegasse atrasado, tomasse o segundo amarelo, então fiz a troca pelo Jonas. E o Daniel tinha perdido rendimento, né? Perdeu muito rendimento em campo, acabou trazendo também essa troca física. A entrada do Gilberto no lugar do Tony foi uma troca simples, né? Tendo o Gilberto entrando no segundo tempo, ganhando um pouquinho mais de força explosiva, ganhando um pouquinho mais de arranque e ataque à última linha. A troca dos extremas, como eu falei, a entrada do Oscar e do Alisson, elas tiveram como interesse naquela oportunidade de ganhar na velocidade em contra-ataque. Puxamos várias vezes esses contra-ataques com o Ruiz e com o Alisson, tivemos a chance do pênalti não marcado com o Alisson, porque precisávamos ganhar essa saída, precisávamos ganhar essa agressividade na chegada à frente. Nilson Luiz, da Itapuã FM. No jogo da volta, você vai testar alguns jogadores para dar ritmo, força máxima ou evitar surpresas? Fora de cogitação, não tem mínima possibilidade. Não existe uma vantagem significativa, mesmo que existisse uma competição de mata-mata, não se brinca com isso. Nossa equipe, se é uma coisa que nós temos internamente, é muito foco, muita concentração. Teremos um jogo difícil e vamos para campo com o melhor que nós temos. Jefferson do Jornal Massa, fale sobre as correções de Gilberto. Ele vai iniciar o jogo de sábado? Vamos avaliar. Após o treino de hoje, nós demos ainda um suporte a mais de sessão de treino para o Gilberto. Ele já treinou um pouco mais. No jogo passado, lembrando que ele ficou de fora, e treinou 2 dias apenas antes do jogo contra o Santos. No jogo do Santos ele foi substituído com a perna mais pesada do que o normal. Fiz a opção dele começar no banco hoje. Vamos ganhar aí alguns dias de avaliação em cima da melhor condição do Gilberto, se é para começar jogando ou se é para iniciar, para estar no banco como opção. Seremos bem cautelosos em relação a isso, mas temos 2 dias ainda de avaliação antes do jogo contra o Bragantino. A última pergunta, Tamires Fukutani, do GE. Globo. Avalie a evolução de Rossi, que tem participação direta em boa parte dos gols do Bahia e o maior número de assistências da equipe. O Rossi sempre foi um jogador voluntarioso, né? Um jogador que sempre contribuiu muito para o coletivo da nossa equipe. E com a confiança que tem hoje, ele exerce, é um papel fundamental da nossa equipe. Ele exerce hoje uma função de garçom, né? É um jogador que tem tido essa particularidade, tem feito gols, tem sido decisivos em jogos importantes. Penso que é muito mais uma maturidade do próprio jogador, do próprio Rossi. Entendo que é uma condição de tempo também, de amadurecimento de uma equipe que repete escalações, repete forma de jogar. Isso traz para o atleta uma confiança a mais, traz para ele um conhecimento
dos jogadores que estão à sua volta, ele sabe onde o Tassiano vai entrar, ele sabe onde o Rodriguinho está, então ele também tem a perspicácia, tem a inteligência de procurá-los, continua com a sua voluntariedade de ajudar, de contribuir taticamente e de vez em quando faz gols, né, gols importantes. Estamos muito felizes mesmo com essa participação efetiva e com o Rossi decisivo que está sendo.